mas aprove o Senhor. Nessa manhã estávamos reunidos aqui pelo Meet e algumas pessoas pelo YouTube. Irmãos, quando se trata da palavra de Deus, é muita responsabilidade e que nunca falte temor sobre as nossas vidas. Agradeço aqui pela missionária Elizabeth, pelo convite, irmãos, porque eu costumo dizer, ministério não se constrói sozinho. Ministério se constrói com pessoas. E Deus levanta pessoas como ponte nas nossas vidas para que o ministério da palavra ela seja apregoado. E desde o dia que você me fez o convite, eu já vim estudando essa palavra, ministrei ela ontem e pedi direção novamente ao Senhor. E o Senhor disse, filha, essa palavra, porque o Senhor quer que nós venhamos resolver conflitos do passado para que os propósitos de Deus sejam entregues nas nossas vidas. Tem muitas pessoas, missionária Elizabeth, que quer viver promessas e propósitos do Senhor. Por que Deus ainda não entregou essa missão? Porque é necessário resolver conflitos do passado para que o propósito seja entregue e você vá de encontro àquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração se encontra no livro de João, a palavra muito conhecida. Livro de João, no seu capítulo 4. Aqui a paz do Senhor ali, a pastora Eliette, as irmãs que entraram, que entrou algumas guerreiras. João, no seu capítulo 4, que tem como tema, irmãos, nessa mensagem, nós sabemos que o título dela é a mulher de Samaria. Mas o tema que eu vou dar essa mensagem, eu estudando, fazendo uma mentoria com a missionária Flor e outra missionária, e o Senhor ministrou aos nossos corações, né? Que a mulher, ela veio de encontro à necessidade. Ela saiu por necessidade e encontrou com o propósito. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Qual é a sede que está dentro de você? A mulher saiu para buscar água natural. E ela encontrou com a verdadeira água da vida, que matou a sede daquela mulher. Ela saiu por necessidade e encontrou com um propósito. Uma missão qual o Senhor entregou na mão de uma mulher rejeitada, desprezada, desacreditada, mas foi ela que o Senhor levantou como acesso para levar a palavra e anunciar a palavra em Samaria, para anunciar a palavra ao seu povo. E a palavra do Senhor diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu
Maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede, e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem pelos judeus. Mas a hora vem e a hora é, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que é chamado o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e se maravilharam. Disse que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, uma palavra muito conhecida no meio cristão. Uma palavra muito conhecida no meio evangélico sobre a mulher de Samaria. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, é que a mulher, a Bíblia ou historiadores, comentaristas não descobrem, irmã Elisângela, quem é essa mulher. O nome dessa mulher só se sabe que é uma mulher samaritana. Porque Jesus, irmãos, para fazer história não precisa de nome. Jesus, ele é especialista da história a quem não tem nome. Quando ele dá história, a história será lembrada de geração a geração. Porque o tempo se passou. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, missionária Elizabeth. Mas a mensagem ficou. A mensagem sobre essa mulher ficou. E o que nós aprendemos com isso? A mulher, ela recebeu a Cristo. Porque diálogo gera intimidade. Quando o diálogo gera intimidade, na intimidade, Jesus se revela quem ele é. Jesus quem puxou conversa com essa mulher. Não foi a mulher com Jesus. Quando a mulher chega, Jesus já estava sentado. A Bíblia diz que ele estava cansado e se assentou perto da fonte. Quando a mulher se aproximou, Jesus já estava lá. Quem pediu água àquela mulher foi Jesus. Jesus é o maior interessado a ter um diálogo conosco. O maior interessado a ter intimidade conosco, irmãos, a conversar conosco é Cristo. O diálogo gerou intimidade de tal forma nessa mulher, que quando Cristo revela a vida de frustração, quando Cristo revela o passado da mulher, cadê o teu marido?
Ela disse, eu não tenho. Ele disse, disseste bem, tu tiveste 5 e até agora o que tu tem não é teu. Isso disseste com verdade. Olha o que o diálogo gerou na mulher, uma intimidade a ponto dela colocar para fora a sua frustração. A mulher falou a verdade e Cristo se revelou. E por que Cristo não fez isso na frente dos discípulos? Porque eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que Jesus não envergonha ninguém. Jesus não poderia fazer uma pergunta àquela mulher, sabendo que os judeus já desprezavam aquele povo. Os judeus já rejeitavam. Jesus fez com que os discípulos saíssem para comprar comida sozinhos, missionária Elizabeth, porque Jesus queria se revelar para a mulher e queria que a mulher abrisse o seu coração, não na presença de pessoas, mas tinha que ser um diálogo íntimo entre os dois. Irmãos, e por que há essa rixa? Esse desprezo entre judeus e samaritanos? Irmãos, aqui não é uma história de mocinho e bandido, não. Há uma rixa grande lá atrás. E eu estudando essa palavra, eu digo, Senhor, por que os judeus desprezavam tanto os samaritanos? O Senhor disse, estude e busque, que você vai saber porque tudo começou. Se você for ler o livro de Neemias, no seu capítulo 4 em diante, e Esdras, no seu capítulo 4 em diante, irmãos, você vai ver aonde a intriga, aonde o conflito, aonde a contenda começou. Eu já começo perguntando a você nessa manhã, qual foi o lugar do conflito e da contenda que precisa ser resolvida lá atrás? Você se lembra? Você quer que Deus cumpra propósitos. Mas, irmã Vânia, a Bíblia diz que o nosso passado foi lançado no lago do esquecimento. Mas aonde houve o conflito e a contenda, irmãos, não foi esquecida, não. É necessário retornar. É necessário resolver conflitos do passado. É necessário resolver as contendas, as intrigas do passado, para que só assim o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. E nós vemos que no ano 722 antes de Cristo, Samaria, do Reino do Norte, capital de Israel, porque houve uma divisão entre os reis. O Reino do Norte se dividiu com o Reino do Sul. O Reino do Sul ficava Judá, capital Jerusalém. O Reino do Norte, o Reino Rico, onde ficavam as 10 tribos, era o Reino de Israel, onde a capital era Samaria. E essa capital, ela foi edificada pelo rei Onri, pai de Acabe, uma cidade forte. Mas no ano de 722 a.C., ela foi sitiada, tomada pelo rei da Síria. Alguns levados cativos e outros ficaram na cidade para prestar serviço aos sírios. E quando prestavam serviço aos sírios, nós vamos ver aqui que em 2 Reis, no seu capítulo 17 e 24, o povo saía para adorar, mas adorava de forma errada. E ali entravam leões naquela cidade onde devoravam o povo. O que o rei da Síria faz? Manda que subam sacerdotes, mandam buscar, irmã Elisângela, sacerdotes para ensinar o povo como se deve adorar. E nós vemos aqui que os sacerdotes temiam ao Senhor, mas acabavam, irmãos, se corrompendo com outros deuses de nações estrangeiras. Está no capítulo 17, versículo 3 de 2 Reis. Sacerdotes se corromperam, assim o Senhor temiam, e aos seus deuses serviam segundo o costume daquele povo. E passado 70 anos do cativeiro de Judá, entenda uma coisa, Israel, Samaria foi sitiada, levada cativo pelo rei da Síria. Muitos ficam na cidade, povo de Israel, mas estrangeiros tomaram essa cidade, reino assírio. Judá, na mesma época, levada cativo 70 anos pelo rei da Babilônia, pelos caldeus. Passados-se 70 anos, o povo retorna.
Passado de 70 anos, irmãos, o povo retorna. Quando Deus levanta o ungido do Senhor, Ciro, e pede a Ciro que liberte o seu povo. E quando o povo retorna para Jerusalém, o povo encontra Israel corrompido. Israel tinha sido corrompido por causa de deuses, por causa de nações estrangeiras. E quando Judá volta, os judeus não aceitam. Mas o povo de Samaria juntamente com eles. Por quê? Porque casaram com mulheres estrangeiras, tanto levitas como sacerdotes. Isso está em Esdras 4 e Neemias 4. O povo se corrompeu e ele disse, não, esse povo não pertence mais aos judeus. Quando Neemias consegue uma carta dada pelo rei Artaxerxes para reconstruir o templo, os muros, as portas que tinham sido queimadas, os samaritanos vão se oferecer. Deixa-nos edificar também. Por quê? Porque eles queriam prestar adoração ao Deus também de Israel. Porém, uma adoração, irmãos, o qual ia corromper o povo de Deus. E a resposta de Neemias e de Esdras foi de não. A carta foi enviada para a reconstrução, para a edificação, somente pelas mãos dos judeus. E quando os samaritanos recebem esse não, irmãos, fez com que houvesse um levante muito grande. Fez com que o povo samaritano se reunisse mais ainda com amonitas, com moabitas, com aronitas, que era da descendência de Sambalat. E nós vemos aqui que em Neemias 13, 28, Neemias perde a cabeça de tal forma, missionária Elisângela, que Neemias, ele arranca os cabelos, as vestimentas do filho de Joiada. Joiada foi aquele que ajudou na reconstrução dos muros, homem de Deus. Mas o seu filho se corrompeu de tal forma que casou-se com a filha de Sambalat, que está na Bíblia. Ele foi expulso do meio do povo de Deus. E ele sendo expulso, ele também faz uma carta, segundo o historiador Flávio José, ele faz uma carta para Artaxerxes pedindo autorização, juntamente com Sambalat, aquele que se levantou em Neemias 4, Sambalat, Tobias, Gesem, para paralisar a obra. Eles se levantavam de frente, irmãos, ao exército samaritano, tá lá, e se levantavam em frente ao exército de Samaria para, irmãos, tentar enfraquecer as mãos do povo na obra, de dia e de noite, a ponto que o povo queria desistir. Neemias disse, não, nós estamos numa obra de maneira que nós não podemos parar. Não vai ser as afrontas, não vai ser os levantes que vai parar essa obra. Porém, eles fizeram uma carta pedindo autorização. E eles construíram um templo no Monte Gerizim, chamado Templo dos Samaritanos. Porém, fizeram também uma carta para o rei Artaxerxes, com mentiras, para paralisar a obra. E essa obra foi paralisada. Porém, quando Deus levanta Dário, os judeus voltam a edificar os muros. E chega pessoas e diz, quem deu esta ordem de vocês edificar os muros? Ele diz, essa ordem foi dada pelo Deus dos céus, pelo Deus de Israel. E eles mandam que o rei Dário leia cartas sobre esse edito dado por Artaxerxes. E Dário diz aos judeus que continuem a obra. Irmãos, tem pessoas que não sabem receber um não. E os samaritanos, se dá o nome samaritano, irmãos. Samaria era pertencente ao reino de Israel, era um povo de Deus. Samaria, pertencente a Israel, que era a capital de Israel. Porém, se dá o nome de samaritanos, porque o povo virou um povo misto, não é gentil. Gentil é todo aquele que não conhece a palavra, é aquele que é pagão, aquele que está voltado só para a idolatria, cresceu ali na idolatria. Povo estrangeiro se misturou com o povo de Deus, a ponto de corromper o povo de Deus. Essa rixa começou, irmãos, muitos séculos antes da vinda de Cristo. Mas era um povo também que Cristo amava.
Era um povo que Cristo queria salvar. E nós vemos aqui que nessa passagem que diz que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia, porque era-lhe necessário passar por Samaria. Mas nós vemos que Jesus se retira do território da Judeia, irmãos, já por causa de uma mentira. Como assim, irmã Vânia? Os fariseus ouviu falar e procurou João, aquele que veio a ti, aquele que tu batizou. Ei, ele está ali batizando mais do que os discípulos e mais do que a ti. Mas João tem uma resposta. João disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado diante dele. Está dizendo: deixa Jesus fazer a obra. Aquele que tem a esposa é o esposo. Quem estava procurando a Cristo era a esposa. Porque quando João batizou Jesus, ele disse aos seus discípulos: agora seguiu, porque já se cumpriu a profecia. João entendeu que a parte dele ele já tinha feito, porque havia uma profecia que ele ia adiante preparando o caminho do Senhor. Convinha que se cumprisse as escrituras, que João batizasse Jesus. Mas olha só, irmãos, quando chegou isso aos ouvidos de João Batista, a Bíblia é clara em dizendo que Jesus batizava mais do que os discípulos de João. Aí a Bíblia diz: ainda mesmo que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Irmãos, muitas das vezes as conversas não chegam nos nossos ouvidos da forma correta. Não chega com a verdade. E Jesus, irmãos, ele entende quando é necessário ele se retirar do lugar onde há mentira, onde a contenda já está começando. É necessário, muitas das vezes, nós sair de lugares. Irmão, Jesus não tinha essa dificuldade. Quando Jesus sabia que estava tendo contenda, intriga ali, usando o nome dele, Jesus, ele rapidamente, ele saía do local e do lugar da onde ele estivera. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. Mas aqui o que eu aprendo? A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, ninguém, ele anda por si só quando ele tem o Espírito de Deus. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Jesus não foi sozinho. A Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus até o deserto, levou Jesus até o deserto. E quando Jesus se cumpre os 40 dias, diz que o Espírito guiou Jesus para Nazaré. Jesus entrou em Samaria, não por si próprio, mas Jesus foi guiado pelo Espírito, porque, irmãos, frutuoso é o ministério do ganhador de almas, que espera a direção do Espírito. E Jesus esperava a direção do Espírito para entrar em ambientes, porque tem ambientes que é necessário, irmãos, nós pedimos a direção de Deus. E aqui nós vemos que Judeia ficava do lado, Samaria no meio e a Galileia do outro lado. Era o caminho mais fácil e mais curto para ir para a Galileia, ou quem saía da Galileia para ir para a Judeia. Mas o que é que os judeus faziam? O caminho mais longo, percorriam pelo caminho do Jordão para não passar no meio de um povo, porque tinha uma rixa, uma contenda de anos. Para os judeus, os samaritanos, irmãos, era considerado um povo imundo, um povo impuro. Tem um dos judeus que em uma de suas cartas ele pede que não coloque nos livros, dizendo assim, que não se aproxime de criança, não toquem em samaritanos e muito menos tome um copo de água dada pelas suas mãos. Porque é melhor, irmãos, é a mesma coisa que se comprar carne de porco e comer. Os judeus, porque os judeus, irmãos, que não são ainda, não reconheceram Cristo como Salvador, eles não comem carne de porco, porque para eles, carne de porco é considerada coisa imunda. Era assim que eles olhavam para aquele povo samaritano. Eram com palavras duras de rejeição. Mas Jesus, ele entrou aqui em Samaria. Foi necessário passar no lugar aonde começou os conflitos, aonde começou a contenda. Será necessário passar o lugar aonde houve tudo, irmãos, para que as coisas sejam colocadas no lugar.
Jesus entra em Samaria para resolver conflitos e contendas do passado. Jesus era judeu, mas ele entrou em Samaria para resolver conflitos e contendas do passado. A mulher vem de encontro à necessidade, mas não sabe ela que ela está vindo de encontro a um grande propósito, a uma missão que lhe será entregue. Era meio-dia, hora do sol escaldante, era normal, irmãs. Mulheres tiravam de poço entre 6 e 5 horas da manhã ao entardecer do dia. Mas a mulher estava vindo meio-dia. A mulher não queria ser vista. A mulher não tinha amizade com ninguém, porque a mulher, quando ia buscar o poço, segundo a cultura, se juntava, irmãos, um bando de mulher para ir. Mas a mulher estava sozinha, porque a mulher também escondia, tinha vergonha de quem ela era. Tinha vergonha da sua identidade. Mas diz que era meio-dia e diz que Jesus estava cansado e se assentou, não só cansado, irmãos, com fome. A Bíblia diz que os discípulos saíram para comprar comida. Jesus aqui, ele mostra a sua forma humana, que ele também sentiu a necessidade, o cansaço, sentiu fome, sentiu sede e o seu corpo físico também cansou. Será que Jesus não sabe que você entrou aqui nessa reunião nessa manhã? Cansada, afadigada, com fome e sede dele, com fome e sede de aprender e receber mais de Deus. Nós vemos aqui que Jesus mostra a sua forma humana para uma mulher, o qual ele se sente cansado, e a primeira coisa que o Senhor pede a essa mulher foi um copo de água. Judeus não poderiam se comunicar, muito menos beber água em copo de pessoas samaritanas. Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãs? Jesus aqui, ele quebra um grande conflito social e religioso. Jesus aqui quebrou uma cultura que foi colocada pelo seu povo. Jesus aqui mostra que o amor vence o ódio. As palavras de Jesus, irmãos, penetrou no coração, no seio daquela mulher. A mulher ansiava, era pela presença do Senhor. Para o povo judeu, esse povo era um povo imundo, contaminado. Mas quando Jesus tem o primeiro diálogo da mulher, Jesus diz: dá-me de beber. Ela diz: como pode tu, sendo judeu, pede-me água, dá-me de beber? Porque judeus não se comunicavam com samaritano. Quando a mulher diz: como pode tu, sendo judeu, me pede água? A mulher aqui, ela já apresenta a Jesus um argumento no meio da conversa, um argumento cultural. Porque a cultura judaica desprezava esse povo, mas por causa de uma contenda do passado. Porque eles não aceitaram o não. E isso passou, esse conflito, irmãos, foi de geração a geração, séculos. Vocês dá para imaginar que Jesus entra em um lugar para resolver um conflito, uma história de séculos desse povo? E esse povo carregava esse conflito com os judeus. A conversa de Jesus com a mulher vai além da cultura, vai além da religiosidade. A conversa de Jesus já entra em uma conversa, irmãos, espiritual. E nós vemos que no Novo Testamento, Jesus vai apresentar sempre algo sobre os samaritanos. Jesus vai apresentar cura, Jesus apresenta rejeição, mas Jesus apresenta também a ajuda através do samaritano. Jesus apresenta o cuidado dele, amor e misericórdia. Jesus apresenta aos seus discípulos o cuidado que deve ter com esse povo. Mas nós vamos ver aqui, nos evangelhos, em Mateus, no seu capítulo 10, versículo 5, quando o Senhor envia 12, os 12 a pregar a palavra, Jesus dá uma ordem aos 12. Entre em todas as cidades e aldeias, mas não pregue na Samaria. Não pregue em Samaria. Por que que Jesus deu essa ordem aos discípulos? Por causa da contenda e do conflito.
Jesus sabia que os seus discípulos não estavam revestidos o suficiente para enfrentar o que viria pela frente, para enfrentar a rejeição e a contenda, e eu vou mostrar isso a vocês dentro da Bíblia. Jesus deu uma ordem: pregue em todas as cidades, em todas as aldeias, mas não pregue em Samaria, porque era necessário que primeiro Jesus entrasse lá para quebrar isso. Muitas das vezes nós queremos resolver as coisas com nossas próprias mãos e não oramos para que primeiro o Senhor resolva, para que o Senhor vá na frente. E quando é nós com nossas mãos, irmãos, dá errado. Jesus dá uma ordem, porém, em Lucas 9:51, vai dizer que Tiago, João e Jesus entram em uma aldeia de samaritanos. E Jesus pede a Tiago e a João que procure uma pousada, porque eles iam passar a noite ali, porque eles subiriam para Jerusalém. Porém, os samaritanos viram que eles eram judeus. Mas como assim? Como eles reconheceram, irmã Vânia? Porque a vestimenta do judeu, irmãos, tinha a franja nas roupas, chamada tzitzit, que representava a lei. As 613 leis, né? Os preceitos bíblicos, que significava a palavra. E eles, quem sabe, reconheceram pelas vestimentas, e eles reconhecendo que era judeu. Eles expulsam, rejeitam, colocam para fora daquela aldeia. Jesus, Tiago e João, está lá em Lucas 9:51. E quando eles recolocaram para fora, olha o que Tiago e João disse para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu e toque fogo em todos eles, assim como Elias fez? O Senhor dá uma resposta linda para Tiago e João. O Senhor diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Filho do Homem veio para salvar a alma dos homens. E Jesus mais uma vez se retirou. Como eu disse aqui a vocês, Jesus não tem problema quando ele sabe, irmãos, que ele precisa se retirar de onde ele é rejeitado. É necessário muitas das vezes nós deixarmos lugares, coisas e até pessoas para ir de encontro ao propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. Só porque nós vemos mais na frente, também em Lucas 17:11. Aleluia. Irmãos, eu estou me segurando para não entrar em mistério aqui, para que eu possa explicar com clareza essa palavra. Para a igreja do Senhor. Lucas, no seu capítulo 17:11, vai dizer que Jesus entra em Samaria e na Galileia e sai 10 leprosos de encontro a Jesus, pedindo misericórdia que purifique eles. Irmãos, diz que Jesus olha para aqueles homens, libera a cura e diz: vai até o sacerdote e mostra, porque a cura da lepra tinha que ser mostrando ao sacerdote para que ele desse uma carta dizendo que aquele leproso foi curado, porque não podia estar no meio da sociedade, porque não podia se aproximar de pessoas, porque a lepra era coisa imunda. Aí o que é que faz, irmãos? Foram 10. Dos 10, enquanto eles caminham, eles percebem que estão sendo purificados. Eles percebem que estão limpos. O que é que eu aprendo com isso, minhas amadas? Enquanto nós caminhamos de encontro ao que Jesus nos enviou, enquanto nós caminhamos segundo a palavra dele, nós somos purificados, nosso corpo é limpo. Enquanto eles caminhavam de encontro à palavra lançada por Jesus, eles eram purificados. Mas quando eles são purificados, tem um que volta. E a Bíblia enfatiza com propriedade em Lucas 17:11. Esse um que voltou se prostrou aos pés de Jesus, e a Bíblia diz: e esse era um samaritano. Por que o samaritano não se apresentou ao sacerdote? Por causa do conflito, por causa da rejeição, irmãos, não podia se aproximar, ainda mais um homem que recebeu uma cura de lepra. Ele voltou para os pés, para agradecer aos pés da pessoa certa. Ele voltou aos pés de Jesus para agradecer, e a Bíblia diz que era um samaritano, recebeu a misericórdia do Senhor, recebeu a cura. Mas não fica só nisso. Os samaritanos, irmãos, para provocar o
o povo judeu, está nos livros dos estudos. Sabe o que eles faziam? Porque o povo judeu não poderia se aproximar de cadáver de forma nenhuma, de gente morto. Lembra da viúva de Naim? Jesus vinha, com ela vinha uma multidão, e com a multidão vinha Jesus. Mas não tinha sacerdote, não tinha ninguém, porque era causa perdida. Jesus chegou onde era causa perdida e se aproximou. Se aproximou do esquife, irmãos. Jesus tocou no esquife, tocou em quê? Jesus tocou no caixão, tocou naquilo que paralisava. Aonde, irmãos? Os judeus sacerdotes, para eles, era imundo. Jesus purificava aquilo que era imundo, aquilo que era impuro para dar vida. Sabe o que os samaritanos faziam? Pegavam ossos de pessoas mortas, jogavam sobre o pátio, sobre os lugares santos dos judeus para provocar. Então essa contenda, esse conflito, irmãos, de séculos, continuava até na época de Jesus. Pegavam ossos de mortos e era colocado sobre o pátio do templo. E deixavam os sacerdotes, levando os judeus enfurecidos por conta dessas atitudes deles. Mas nós vemos aqui que Jesus, através de tudo isso, deixa uma parábola muito linda. Em Lucas 10:25, diz que vem descendo, um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Era lugar de assaltantes, lugar perigoso, porque a descida, irmã, sempre será perigosa. Quando nós resolvemos sair do lugar da promessa e da bênção, a andar por lugares escorregadios, é muito perigoso. Um homem saindo de Jericó um homem saindo de Jerusalém para Jericó. Esse homem foi assaltado, missionária Elizabeth. Esse homem foi tirado os seus pertences. Esse homem foi ferido pelo caminho. Mas a Bíblia diz que pelo mesmo caminho, descendo também de Jerusalém, vinha um sacerdote. O sacerdote vendo passou de largo. Vinha também um levita. O levita vindo, irmãos, também passou de largo. Mas também disse que vinha pelo caminho um samaritano. E esse samaritano, quando viu esse homem nessa situação, disse que lhe deu vinho. O vinho se trata, irmãos, de dor. A amargura da alma é aquilo que tira a dor. Vinho representa alegria. Deu-lhe vinho, colocou o azeite sobre as feridas, porque o azeite, irmãos, dá emoliência às feridas para que a casca velha possa ser solta, para que a ferida não venha apodrecer. Diz que colocou atadura, colocou o homem sobre a sua cavalgadura, levou até a estalagem e disse assim, ó, deixa ele aí, só manda ele embora quando ele estiver bom, porque quando eu voltar, toda a estardia dele eu pago. Irmãos, esse samaritano apresenta a pessoa de Jesus. Aponta para a pessoa de Cristo. Aponta para Jesus. Irmãos, quem nos pegou pelo caminho caído foi Jesus. Quem sarou nossas feridas pelo caminho foi o Senhor. Quem atou as nossas feridas, irmãos, e colocou-nos sobre a cavalgadura foi o Senhor. Ele deixou essa parábola do samaritano para que os judeus pudessem entender. Mas mesmo assim, irmãos, não entendiam. E nós vemos aqui que em Atos 1:8, Jesus diz assim, permaneça no lugar da promessa, em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Ele está dizendo assim, vocês vão receber esta promessa, essa virtude do Espírito Santo, não muito depois destes dias. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, na Galileia, até os confins da terra. Era uma promessa universal que o Senhor estava dando, irmãos. Mas não só isso. Em João 4:27, diz que eles se maravilharam. Irmãos, quem foi que lá em Lucas 9:51 tentou matar os samaritanos pedindo a Deus que derramasse fogo do céu? Foi o discípulo. Agora, quem tentou matar queimado, quem tentou sitiar a aldeia dos samaritanos, missionária Elizabeth está maravilhado com o que Deus está fazendo. Dá para você entender que o encontro com Cristo gera mudança na nossa vida, de ponto de quem queria nos matar vai ter que ver e vai ter que se maravilhar com o que o Senhor está fazendo. Se maravilharam a ponto de quem estivesse falando não tiveram coragem de fazer pergunta nenhuma, nem perguntar o que é que tu falas com ela.
Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre que Jesus está gerando na nossa vida vai calar a boca de muita gente. Vai calar a boca até de quem se levantou. Não haverá argumento, assim diz o Senhor. Não vão ter argumento nem sequer para perguntar, nem sequer, irmãos, para acusar, porque o encontro com Cristo gera mudança nas nossas vidas. E nós vemos aqui os discípulos que antes queriam matar, agora estão maravilhados. Mas havia uma ordem dada por Cristo, que quando ele subisse na sua ascensão aos céus, não esquecesse dos samaritanos, não esquecesse de Samaria, só porque quando a virtude é derramada em Atos 2, quando eles correr, irmãos, e fazer os campos como a ordem foi dada, eles permaneceram no lugar, só era para permanecer na hora do cumprimento da promessa. Depois que permanecer, só fizesse carreira, fosse correr os campos, cidades, capitais, aonde o Senhor tinha mandado. Mas sabe o que foi necessário? Perseguição. A perseguição, irmãos, nos movimenta. A perseguição nos dá movimento para que nós possamos entender que às vezes é necessário a perseguição vir para que nós começamos a se movimentar, mudar de lugar. Você acha que essa perseguição é para lhe paralisar? Essa perseguição é para gerar em você mudança de lugar, mudança de geografia. A perseguição gerou nos discípulos mudança de geografia. Eles que tiveram que sair do lugar de onde estava. E onde está isso, irmã Vânia? Atos, capítulo 8. Saulo, quando ele consistiu na morte de Estevão, e sua vestimenta foi entregue na mão dele, diz que ele entrava em suas casas, casa de quem? De cristãos. Arrastava o povo pelos cabelos de dentro de casa, arrastava, tirava. E nisso, irmãos, todos os cristãos ficaram dispersos. Diz que exceto os discípulos ficaram em Jerusalém, mas ficaram escondidos com medo de Saulo. Porém, Filipe, ele entra em Samaria. Olha aqui o cumprimento. Filipe vai para Samaria. E quando Filipe entra em Samaria, em Atos 8, missionária Elizabeth diz que o pipoco de milagre lá foi grande. Começou pessoas caindo endemoniadas, sendo libertas. O mágico Simão que está lá, ele aceita também a Cristo, mas aqui eu também aprendo com a primeira corrupção no meio cristão, porque queria comprar o dom de Deus, quando viu os discípulos agindo e os milagres acontecendo. Ei, eu tenho muito dinheiro, me vende este dom. E o dom de Deus não é vendido, é gratuito a todo aquele que faz a vontade de Deus e o busca. Aí aqui quando os discípulos que estão em Jerusalém escuta dos feitos que está acontecendo em Samaria, quem? Pedro e João. João que queria matar os samaritanos. João que viu a conversa de Jesus com a samaritana. João desce com Pedro para Samaria porque ouviu falar que através da vida de Felipe, pessoas endemoniadas estavam sendo libertas, coxo andando, mudo falando, cego enxergando. Eles descem e vão para lá. Receberam a palavra de Atos 1, cumprimento da promessa. Quando desceram para Samaria, missionária Elizabeth, diz que eles perguntam para os samaritanos se eles tinham recebido o batismo com o Espírito. Ele disse não. Recebemos o batismo das águas. Filipe batizou aquele povo. Mas a Bíblia é clara em dizer que aonde Pedro e João colocavam as mãos, o povo estava recebendo o revestimento. O povo que foi rejeitado, o povo que foi desprezado, quando Pedro, João, Filipe, os discípulos ali, irmão, entraram para fazer a obra em Samaria. Um povo rejeitado, irmãos, a contenda acabou e o conflito também. Dá para vocês entenderem que é necessário voltar ao lugar do conflito. Eu não sei qual a contenda e a intriga que ficou no passado na sua vida. Mas você quer ver Deus fazer pipocos e milagres, pessoas serem convertidas, libertas e salvas através da sua vida? Eu não sei qual a Samaria que você precisa retornar. É necessário passar por Samaria para resolver as contendas e os conflitos do passado. Aqui estavam, irmãos, judeus juntos com samaritanos, a obra sendo feita, o evangelho sendo pregado, porque só a palavra daquela mulher não era o suficiente, porque era, irmãos, era fácil, ela já era samaritana, ela estava no meio do seu
povo judeu entrasse lá para quebrar tudo isso. O povo começou a ser liberto. E quando isso aconteceu, irmãos, em João 4, quando essa mulher anuncia, diz que essa mulher veio os homens correndo e acreditaram, e diz que aqueles homens aceitaram a Cristo como Salvador. E a minha irmã Elizabeth, missionária Elizabeth, como é que pode? Uma mulher que não tinha nome, uma mulher rejeitada, desprezada, chegar falando de Jesus. Por acaso esse não é o Cristo? Ele contou todo o meu passado. Uma mulher que antes rejeitada, quando ela abriu a boca, saiu a verdade, porque a verdade já habitava na vida daquela mulher. Quando a mulher abriu a boca, todos acreditaram a ponto de correr. Quando esses homens vêm correndo, olha o que Jesus diz para os discípulos: vocês esperam a colheita daqui a 4 meses. Ele diz assim: os campos já estão brancos, é o tempo de colheita. Eu acho que os discípulos sem entender: Senhor, mas a colheita é daqui a 4 meses, a colheita do trigo. O Senhor disse: ei, eu estou falando de uma colheita de almas. Essa colheita dos campos brancos que o Senhor estava falando, irmãs, eram pessoas, eram os samaritanos vindo de encontro a Ele para receber vida. Será que vocês entendem que os campos estão brancos, os campos estão em flor, e o Senhor nos entregou uma missão de pregar a palavra? O Senhor estava falando de vidas. Ei, a ceifa é daqui a 4 meses, mas eu digo a vocês: abram os olhos, os campos já estão em flor, a minha colheita é de almas. E quando eles chegam, irmãos, com comida para Jesus, o Senhor diz que já comeu, e eles dizem: mas quem deu de comer para ele? Alguém trouxe. O Senhor disse: porque a minha fome e a minha comida não é daqui. Vocês não entendem. A minha comida e a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai, e eu estou saciado. Rabai de Canarabahas. Há uma colheita de Deus sendo destravada nessa manhã. Há uma colheita de Deus sendo destravada nesta manhã. Abra os vossos olhos, porque quem faz a vontade de Deus, irmãos, a colheita é destravada. Não era colheita de trigo, era colheita de almas. Eu não sei qual a colheita que você está esperando, mas o Senhor está dizendo assim: eu já estou destravando. Eu já estou destravando essa colheita sobre a vida de vocês. E o Senhor não me deu essa palavra em vão. Eu sei que aqui entrou pessoas pelo Meet, pelo YouTube, missionária Elizabeth, que sabe que é necessário voltar ao lugar do conflito. Volte ao lugar do conflito para resolver essas contendas do passado. E só assim você será o acesso para que a missão seja concluída. Deus levantou esta mulher como um acesso de evangelho para a sua nação. Segundo comentaristas, essa mulher se levantou como uma missionária. Antes, uma mulher rejeitada, desprezada. Uma mulher que levou as palavras de boa nova do evangelho da paz para a sua nação. Mas não é o suficiente. Jesus só entregou a missão porque ela liberou o que estava dentro dela. A mulher não só liberou. A Bíblia não mostra que a mulher bebeu a água do poço, porque Jesus, ele é fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ele tem água que mata a nossa sede. Em Isaías, no seu capítulo 21:14, Isaías diz dessa maneira, dizendo: saí com água ao encontro do sedento. Nós, os salvos, já recebemos desta água viva e devemos levar esta água ao encontro de pessoas. Saí com água aos sedentos. A mulher largou até o cântaro. A mulher largou aquilo que prendia ela todos os dias no poço. A mulher levava o cântaro para tirar água do poço todos os dias. A mulher deixou até o cântaro. Será necessário muitas das vezes deixar lugares, coisas e até pessoas para você ir de encontro ao propósito e à missão que o Senhor te entregou. O que é necessário você largar nessa manhã? Reflita.
o que é necessário você largar, deixar nessa manhã, para que você possa caminhar de encontro à missão que o Senhor te entregou. E eu termino dizendo, mais uma vez, a mulher, ela veio de encontro à sua necessidade. Ela veio por necessidade, mas ela encontrou com o propósito. E o propósito era a missão que Cristo estava entregando para aquela mulher. Uma vida salva, irmãos. Porque o ministério, ele só é frutuoso nas nossas vidas quando nós andamos segundo a direção do Espírito. Não esqueça isso. Não faça nada sem a direção de Deus. O nosso ministério, ele só é um ministério frutuoso se nós fizermos ou andarmos segundo a direção do Espírito. É necessário passar por Samaria para resolver conflitos do